Olá pessoal, eu sou a Rose Lima e neste vídeo nós vamos falar sobre reserva de emergência. Mas antes, eu peço a você que compartilhe esse vídeo, curta-o e se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal Finanças à Luz da Bíblia. Há uma outra coisa, você sabia que a formiga, ela tem muito a nos ensinar sobre reserva de emergência? Lá no livro de Provérbios, capítulo 6, versículos 7 e 8, diz assim: ela, a formiga, não tem chefe, não tem supervisor, não tem governante e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita junta o seu alimento. A formiga, ela está sempre imaginando, prevendo aquele momento então em que haverá escassez. Nós também devemos fazer a mesma coisa, porque afinal de contas ninguém está livre disso, gente. Hoje qualquer pessoa pode perder o seu emprego, pode acontecer uma doença, a pessoa será cometida, ela ou alguém da família, por uma doença grave. Ou ainda um acidente, um desastre natural pode te atingir os teus bens. Ou, por exemplo, também um empresário, ele pode estar num momento em que os negócios não estão tão bem, não estão cobrindo os teus gastos. Então veja, a reserva de emergência ela é de extrema importância. Só que, o que eu preciso saber? A primeira coisa que eu preciso saber para criar então a minha reserva de emergência é conhecer os meus gastos fixos, aquele que eu não posso abrir mão. É analisar todos os meus gastos, as minhas despesas e então dali encontrar aqueles gastos que eu não posso de jeito nenhum abrir mão, se eu abrir mão, eu abro mão da minha qualidade de vida. Por exemplo, água, luz, por exemplo, aluguel, condomínio. Essas contas, elas são fundamentais, essenciais. Então, quando você descobre quais são essas contas, você soma e descobre esse valor, então, que você precisa ter para um mês, para cobrir este gasto de um mês, caso você não tenha, então, o valor suficiente, caso aconteça alguma coisa e comprometa, então, a sua renda habitual. Quando eu descubro isso, esse valor total das minhas despesas fixas, as despesas que são fundamentais, aí então eu começo a pensar o seguinte: se eu sou um empregado, um funcionário registrado CLT, tá? Eu preciso ter ali então 6 meses do valor da minha despesa fixa mensal. 6 meses. Agora, se eu for um servidor público, por exemplo, estável, eu posso deixar apenas 3 meses. Ou, se eu for, por exemplo, um dono de uma empresa, um empresário, um empreendedor, eu preciso ter 12 meses. Mas você pode também adaptar, ver qual é o melhor para você, qual é o ideal para você. Mas o importante é que você tenha essa reserva de emergência. E a partir daí, então, quando eu sei a minha despesa fixa, quando eu multipliquei por esses meses, 3, 6, 12, ou seja lá quanto tempo, eu achei esse valor total, eu preciso então procurar um lugar para guardar esse valor. Ok? Eu determino o local, ou seja, eu posso colocar tanto numa conta poupança, por exemplo, que é a mais tradicional, ou então num investimento. Tem vários investimentos hoje de liquidez diária, tá? Mas o importante é que seja de liquidez diária, ou seja, que seja fácil de ser retirado, que você consiga retirar de forma rápida. Entende? E que aquele dinheiro esteja guardado de forma segura. Então você pode, por exemplo, ter Tesouro Selic, que é um título do governo, mas aí você precisa ter uma conta algo específico, eu vou falar sobre isso num vídeo. Tem conta no Conta, porque é da Nubank, e outros investimentos então que você pode fazer,
que você pode incluir esse dinheiro que tem liquidez diária, gente. Tem que ter liquidez diária. Ou ainda liquidez imediata, que é o caso da poupança. Tá? E então, quando eu definir, então, o local onde eu vou guardar esse dinheiro, eu preciso analisar quanto eu vou guardar mensalmente. Tá? E aí você precisa analisar uma série de coisas. Por exemplo, se há necessidade, comece com o que você puder. E aumente conforme a necessidade, conforme for possível. Corte gastos desnecessários e inclua metas. Que essa separação, esse valor mensal que você vai separar, ele tem que ser de forma sistemática. Eu tenho que guardar de forma sistemática. Ou seja, todo mês eu tenho que guardar alguma coisa até atingir essa meta, este valor. Depois que eu tiver a reserva de emergência, então eu posso utilizar o restante que eu quando eu continuar guardando, eu posso pensar em investir, por exemplo. Mas eu não posso pensar em investir antes de ter quitado minhas dívidas, de ter a minha reserva de emergência. Não dá. Entende? Porque eu preciso primeiramente cobrir isso, primeiro pagar minhas dívidas e depois a reserva de emergência, ok? Eu espero que esse vídeo te ajude, que ele tenha te mostrado a importância de se ter uma reserva de emergência e que você pode sim, comece com o que você puder, tá? E aí você vai aumentando conforme a sua situação econômica, conforme a sua melhor gerência, né, das suas finanças. E é isso, gente. É isso que eu queria deixar para vocês. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.